Olha aqui, lei dos cossenos agora. Essa aqui, gente, eu não gosto dessa fórmula nunca, tá? Você, Ju, quando é que você usa? Eu não uso nunca. Por quê? Por vários motivos. Eu acho desnecessário, eu acho que a gente gasta muito tempo, eu acho a fórmula difícil de guardar, então eu não uso a fórmula da lei dos senos nunca. Errou! Eu vou te dar a mesma estratégia e a gente vai tentar pensar como é que a gente faz para resolver isso. Agora eu vou te mostrar a lei dos cossenos, vou te mostrar duas formas de resolver. Como é que funciona essa ideia da lei dos cossenos? Eu vou colocar aqui, vou dar nome para esses lados. Vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado aqui de B, vou chamar aquele lado ali de C. E eu vou pensar na lei dos cossenos. A lei dos cossenos, gente, ela não é, tá? Mas é como se fosse um teorema de Pitágoras que serve para qualquer triângulo. Mas não é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras só funciona se o triângulo for retângulo. Então a fórmula é um pouquinho chata de decorar. E é assim, ó. Você vai ter que escolher um lado para ser a sua referência. Que lado que vai ser a sua referência? Muita gente pensa assim, o lado que eu vou escolher para ser minha referência vai ser o lado que eu não conheço. E não é bem assim. O lado que vai ser sua referência vai ser o lado que você souber alguma coisa ou quiser saber alguma coisa a respeito do ângulo. Por exemplo, imagina que eu saiba alguma coisa sobre esse ângulo A. Se eu sei alguma coisa sobre aquele ângulo A, o meu lado referência vai ser esse lado A que está aqui. E aí, como é que fica a lei dos cossenos? O início dela é bem parecido com o teorema de Pitágoras. Ela fala assim, ó, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Repara, para quem lembra aí do teorema de Pitágoras, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que a gente não pode parar aqui porque o triângulo não é um retângulo. Aí fica assim, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem é o ângulo entre B e C? O ângulo entre B e C é o ângulo A. Então, essa aí é a lei dos cossenos. Eu não sei o que vocês acham. Tem gente que tem facilidade para decorar a fórmula, decora aquilo ali e pronto. Eu não tinha essa facilidade para decorar a fórmula. Quando eu me deparava com o negócio daquele ali, mesmo se eu decorasse a fórmula, eu tinha muita dificuldade para colocar essa fórmula em prática. Por isso que eu fui buscando maneiras alternativas. Então, eu não uso essa fórmula aqui, gente, nunca, nunca. Eu sempre uso aquela estratégia de traçar uma altura e eu vou te mostrar como é que funciona. Agora observe, eu desenvolvi aqui a fórmula pensando no lado A como referência. Mas eu posso pegar o lado B como referência ou C. Ju, então quer dizer que eu tenho que guardar 3 fórmulas? Não. Se você optar por guardar a fórmula, você guarda uma só. Lembrando que aqui você tem que mudar de acordo com o ângulo que você tiver. Por exemplo, imagina que eu tenha esse ângulo aqui. Se eu tiver esse ângulo B, a minha referência vai ter que ser o lado B. Como é que ficaria, hein? Ficaria assim, B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo entre eles. Confere. Quem que é o ângulo entre A? Quem que é o ângulo aqui, ó, entre A e C? Entre A e C é o ângulo B. E tem uma terceira, que é se você por acaso pegar o lado C como referência. Dá uma olhada. Imagina que eu queira usar esse ângulo aqui, ó. Eu tenho esse ângulo. Aí eu vou ter que pegar esse lado como referência. É a mesma coisa, tá, gente? Então, por isso que você não tem que decorar 3 fórmulas. Mas seria assim, ó, C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Dá uma olhada, ó. Quem que é o ângulo entre A e B? É o C. E tá aí, ó.
Quem quiser decorar, gente, fica à vontade. Eu vou te mostrar na prática agora como é que você coloca isso aqui, como é que você resolve isso. De duas maneiras. Usando o método de bateção de cabeça e usando a outra estratégia, que é muito mais rápida. Quem nunca viu essa fórmula, gente, não se assuste com ela, até porque eu vou te mostrar que você não precisa dela. Primeiro eu vou fazer com um jeito que a gente gasta muito tempo e que eu não recomendo para ninguém. Para ninguém, nem para se eu estivesse concorrendo a uma vaga, eu não recomendaria isso aqui nem para um concorrente. Pra vocês terem uma noção. É muita covardia. É gastar tempo demais. E lembra, na prova do Enem, seu bem mais precioso é o seu tempo. Se você se dá o luxo de gastar muito tempo em situações que outras pessoas que têm acesso a um método melhor vão demorar tão menos tempo para resolver, você está fadado a passar sua vaga para outra pessoa. Então, por isso que é tão importante você saber administrar essas estratégias de tempo. Imagina essa situação aqui, tá, gente? Tem lá um triângulo. Repara que o meu triângulo não é um triângulo retângulo. Então, se você fala assim, Ju, vou usar seno de 60, você não pode usar. Por que não? Porque para você usar aquela ideia, lembra? O que é seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Para você usar isso, o triângulo tem que ter cateto oposto, tem que ter hipotenusa, ou seja, ele tem que ser retângulo. Quando o triângulo não é retângulo, você não pode usar isso assim direto. Aí, a pessoa chega aqui e fala assim, o triângulo não é retângulo. Então, eu posso usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Aí, a primeira dúvida que a pessoa tem, Ju, qual que eu vou usar? Lei dos senos ou lei dos cossenos? Esse é o primeiro empecilho, gente. Você tem que parar e ficar pensando qual fórmula que você vai utilizar. Porque você vai gastar um certo tempo nisso. Uma dica. Aqui, se você sabe as fórmulas todas, não vai adiantar muito você usar a lei dos senos. Por que não? Porque a lei dos senos fala que cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, você podia fazer assim, AC está para o seno de 60, assim como 6 está para o seno desse ângulo. O problema é, eu não sei quanto que vale o seno desse ângulo, porque eu nem sei quem é esse ângulo. Então, usar a lei dos senos aqui não vai ser uma boa ideia. Aí você vai ter que pensar, qual que é a outra possibilidade? Usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, se você se lembrar dela, você vai conseguir colocar em prática aqui. Mas, gente, é o que eu falei, você gasta tempo demais e você gasta tempo à toa. Dá uma olhadinha aqui, Como é que seria o processo aqui? Você tem que pensar assim, não sei quanto que vale o lado AC, vou chamar ele de X. Ou a letra que você achar melhor, tá, gente? Estou chamando de X, mas você pode chamar da letra que você quiser. Como é que ficaria a lei dos cossenos? Ficaria assim, x ao quadrado. Por que eu estou pegando o x como referência? Porque ele está oposto ao ângulo de 60. E você pega como referência sempre o lado que você sabe alguma coisa sobre o ângulo. Então, ficaria assim, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 16 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem é o ângulo entre eles? É os 60 graus. Agora a gente vai desenvolver isso aqui. Repara, como é que vai ficar, hein? X ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado, gente, é 36. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, dá 256. Faz aí, sem calculadora, hein, gente? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 1. Aqui vai dar 6, 15, 1, 2. Então, mais 256. Menos 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 16. 16 vezes 12 vai dar 192. 12 vai 1, 2 com 1, 3. Aqui 6 e aqui 1. 2, 9, 1. Então, menos 192 vezes o cosseno de 60. Ju, eu teria que lembrar quanto que vale? Sim. Quando você opta por usar lei dos senos ou lei dos cossenos, você vai ter que saber.
Para quem não lembra aí, gente, cosseno de 60 é meio. É o mesmo valor do seno de 30, que eles são ângulos complementares. Agora, terminar de fazer essa conta, vai ficar assim, ó. X ao quadrado vai ser igual. Tá vendo o trabalheiro que dá, gente? Deus me livre. Ó, 36 mais 256. Aqui 12 vai 1. Aqui vai dar 9, 2. 292. Vai ficar 292 menos 192 vezes meio. Vai dar 96, né? 96. Então, x ao quadrado vai dar 196. O que vai ser o x, gente? Vai ser raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 196. Ah, Ju, eu não sei decorado quanto que vale raiz quadrada de 196. O que você tem que fazer? Você tem que fatorar. Vê aqui comigo, ó. 196 por 2 vai dar 98. Por 2 vai dar 49. O próximo primo aqui que vai dar para dividir é o 7. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, o que vai ser o x? Vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O 2 ao quadrado sai da raiz, vira 2. O 7 ao quadrado sai da raiz, vira 7. Isso aqui vai dar 14. Só que eu quero que você pese o tempo que você leva para resolver uma questão dessa. A Ju, o Enem gosta de cobrar a lei dos cossenos? Sim, já cobrou mais de uma vez, inclusive, já cobrou várias vezes isso aqui. E você não pode se dar ao luxo de gastar esse tempo todo. O que eu te aconselho a fazer? O de sempre, traçar uma altura e a partir dessa altura que você traça, você tentar resolver, usando ferramentas mais rápidas do que esse processo todo que a gente viu aqui. E o mais importante, gente, é que a gente dá para a gente fazer situações alternativas assim com tudo. E fica muito mais fácil, porque você começa a entender o que está por trás. Não é uma coisa robotizada que você pega uma fórmula que alguém com muito trabalho demonstrou, e que é lógico que é uma fórmula válida, mas você sabe qual que é a lógica que está por trás. Você pensa da mesma maneira que quem elaborou a fórmula estava pensando. E você tem mais segurança do que você está fazendo. Você corre menos riscos e você gasta menos tempo. Então, ó, eu não faria nada disso, jamais. O que eu ia fazer? Vou apagar aqui. O máximo que a gente vai ter que fazer aqui, gente, é um teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras é uma coisa tão natural para nós que você acaba buscando maneiras de resolver o teorema de Pitágoras de forma mais rápida. Mas o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma altura. Aí vem a dúvida, Ju, eu vou traçar uma altura saindo de qual vértice? Você quem escolhe. O único vértice, você não vai mexer nesse. Por que não? Você não vai traçar uma altura saindo daquele vértice. Por quê? Porque você não vai estragar o único ângulo que você tem informações a respeito dele. Aí você deve estar pensando, Ju, como assim estragar o ângulo? Quando eu traço uma altura, essa altura, gente, ela é só altura. Ela não é bissetriz, ela não é mediana. A não ser que o triângulo seja um triângulo especial, um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero, a altura vai ser só altura. Então, você não vai estragar o único ângulo que você conhece. O que eu vou fazer, então? Vou traçar uma altura aqui, ó, saindo do vértice A. Alguém podia olhar e falar assim, Ju, e se eu quisesse traçar uma altura saindo do vértice C? Tinha problema? Não. Vem aqui, ó, e traça essa altura. Aí eu quero que você analise bem o que eu fiz aqui, ó. Tracei a altura, eu dividi o meu triângulo original em 2 triângulos retângulos. Veja bem. Esse triângulo retângulo da esquerda ali é um triângulo retângulo com ângulos de 60, 90 e 30. Ah, Ju, não sei se tem ângulo de 30 ali não. Tem sim. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aqui é 90, sobra 90 para dividir. Aqui é 60.
quem vai ser esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui vai ser 30. A vantagem de lidar com esse triângulo é porque você sabe como é que funcionam as coisas. Lembra aí para mim. Oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa. Então, esse pedaço aqui vai ser 3. E oposto ao ângulo de 60? Oposto ao ângulo de 60 vai ser metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Confere, ó. Oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Aí eu sei que você deve estar pensando assim, tá, Ju, mas não resolvi o problema, né? Eu quero descobrir quanto que vale esse lado aqui, ó. Verdade. A gente não resolveu o problema, mas acompanha aqui comigo. Eu vou chamar esse lado aqui de x. Olha agora bem para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo que eu estou colorindo aqui de roxo. Esse triângulo, gente, é um triângulo retângulo. Se eu soubesse quanto que vale, eu quero descobrir quanto que vale a hipotenusa. Se eu soubesse quanto que vale 2 catetos, daria para eu descobrir. E o detalhe é que dá para descobrir, ó, porque imagina, tudo aqui vale 16. Esse pedaço aqui vale 3. Pensa aí, quanto que vai valer esse pedaço? Esse pedaço aqui é 13. Agora é só você pensar, o que eu faço nesse triângulo para resolver o meu problema? Eu faço Teorema de Pitágoras. Confere aqui comigo, ó. Imagine, ficaria algo assim, ó. X ao quadrado vai ser igual a 13 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. Gente, 13 ao quadrado é 169. Cuidado aqui agora, tá? Esse quadrado vem para o 3 e vem para o raiz de 3. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, x ao quadrado vai ser igual a 169 mais 27. Somando isso aqui, vai dar 196. Essa conta a gente já fez hoje. O que vai ser o x, hein? Vai ser raiz quadrada de 196. E raiz quadrada de 196 é 14. Se a gente tivesse calcular de novo, você podia fatorar o 196, ver quem sai e quem não sai da raiz. Agora, é aquilo que eu falei. Esses teoremas de Pitágoras, à medida que você vai treinando aqui, eles vão ficando mais rápidos, tá? Mas de todo jeito, na minha opinião, essa estratégia que está aqui vai ser bem mais rápida do que aquela outra estratégia que a gente usou. Até porque você não para e fica pensando, Ju, qual fórmula que eu vou usar? Lei dos senos, lei dos cossenos. Quando você opta por traçar uma altura, não importa o que você ia usar. Você não vai precisar da fórmula. Você vai simplesmente pensar da mesma maneira que quem elaborou a fórmula pensou. E você consegue chegar na resposta de um jeito mais rápido. Ô, gente, é o que eu fico falando assim. Eu não falo assim, que eu sou a professora que mais sabe, não. Lógico que não. Mas eu senti na pele que vocês sentem. Eu passei pelas mesmas dores, eu sofri bullying, eu tomei bomba em matemática, eu peguei recuperação matemática na minha vida toda. Eu fui taxada como burra porque muita gente tem essa mania, né? De falar assim, se fulano não sabe matemática, é um burro. Não, a nossa vida é formada por uma série de inteligências. Você pode não saber matemática por vários motivos, entre eles pelo método que você sempre foi submetido. Então eu era julgada de burra, de não saber nada. E eu até ia bem nas outras matérias, mas como eu não sabia matemática, eu era chamada de burra. Então, é o que eu falo. Eu não sou a professora que mais sabe matemática. Quem me dera, eu nem estudei muito para isso. Mas eu sou a pessoa que eu conheço que mais consegue identificar a dor de vocês, porque eu passei pelo mesmo que vocês passaram. Então, eu sempre tento me colocar na situação e pensar assim, lembra de como você era, lembra do que você não sabia.
e tenta explicar de uma maneira que você conseguiria entender. Então, por isso eu desenvolvi esse método todo. Imagina uma situação aqui que poderia aparecer na sua prova. Fiz um desenho aqui, gente, muito mal feito, inclusive, porque eu não sou muito boa para desenhar coisas desse jeito, não. Mas, ó, eu acho que é exemplo 3, né? Já fiz um de cada. Imagina que isso aqui seja uma lagoa. E aí vamos supor que tem uma árvore plantada rente à margem dessa lagoa aqui no ponto B. E tem uma outra árvore que está plantada aqui, ó, no ponto A. E eu queira descobrir qual que é a distância entre essas duas árvores. Aí o que acontece? Com a ajuda de um aparelho chamado teodolito, a gente consegue medir, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Aí imagina que esse ângulo seja um ângulo de 75 graus. Aí o que eu fiz? Eu caminhei aqui, ó, 250 metros até chegar nesse ponto C. E aí eu medi o ângulo também, deu 60 graus. E aí eu quero descobrir quanto que vale a distância entre A e B. Como é que a gente faz isso? Muita gente vai chegar e falar assim, Ju, não é um triângulo retângulo. Verdade, não é um triângulo retângulo. Aqui mede 75, aqui mede 60. Isso vai dar 135 graus. Então, é possível descobrir quanto que vale o ângulo aqui de cima. Lembra, tem que dar 180. Para dar 180, está faltando 45 graus. Então, tá ali, ó, 45. Beleza, o que eu vou fazer agora? Ao invés de ficar perdendo meu tempo aqui, será que eu uso lei dos centos? Será que eu uso lei dos porcentos? Eu não vou nem gastar minha energia pensando nisso. Eu vou simplesmente traçar uma altura. Só que lembre, você não vai traçar uma altura nem que sai desse vértice, nem que sai desse. Por que não? 45 e 60, gente, são ângulos bons. Você não vai estragar um ângulo bom. Então, eu vou traçar a altura que sai desse vértice aqui. Por quê? A gente não sabe decorado aí quanto que vale seno e cosseno e tangente de 75 graus. Dá para descobrir? Dá para descobrir. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou traçar uma altura que saia dali. Vem cá para você ver, ó. Imagina que você vem aqui e traça uma altura. Lembra aí, a altura ela sai do vértice e forma 90 graus com a base. Vai ser algo nesse estilo aqui, ó. E aí, ao fazer isso, gente, inevitavelmente, eu dividi o meu triângulo em 2 triângulos retângulos. O que eu vou fazer aqui, você não precisa fazer, tá? Eu vou fazer um desenho maior, só para tentar explorar melhor essa ideia, para que você não fique com dúvidas aí. Na prova eu faria ali mesmo para economizar tempo, tá? Mas eu vou fazer um desenho maior aqui. Olha aqui. A única informação que a gente tem é que esse lado aqui mede 250 metros. Eu quero descobrir quanto que vale aqui, ó. Não coloquei, mas a gente quer descobrir aqui quanto que vale o segmento AB. Vou chamar esse ponto aqui de P. Eu quero que você olhe bem para os 2 triângulos. Aqui é 60, aqui é 90. Quem vai ser esse ângulo aqui? 30. Lembra que tudo era 75? Se aqui é 30, a parte de dentro vai ser quanto? 45. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar aquela estratégia que a gente viu. Olha, concentra nesse triângulo aqui para mim. A hipotenusa desse triângulo vale 250. Como é que funcionam as coisas aqui, ó? Oposto ao ângulo de 30, vai valer a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 250, aqui vai valer 125. E o oposto ao ângulo de 60, hein? O oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Ju, eu não estou com dificuldade nisso. Galera, isso aqui vai te ajudar muito, tá? Ó, oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Mas eu quero descobrir o AB. Eu sei, confere, ó. 45, 45. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Então, aqui também vai ser 125. Opa, escrever errado, gente. 125
raiz de 3. Ju, por que isso? Porque o triângulo é isósceles. Esse cateto é do mesmo tamanho que esse. Ah, mas e a hipotenusa? Lembra aí para mim, e não esquece disso, tá? Se eu falar que aqui é A, aqui vai ser A, e a hipotenusa vai ser A, raiz de 2. Então, quem vai ser a hipotenusa? Vai ser 125 raiz de 3 vezes raiz de 2. Aí você pensa, ah, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Gente, raiz de 3 vezes raiz de 2, eu estou multiplicando duas raízes que têm o mesmo índice. Você simplesmente mantém o índice da raiz e multiplica quem está lá dentro. O que vai virar isso aqui? 125 raiz de 6. Está resolvido aí seu problema. Qual que é a distância entre as árvores? 125 raiz de 6. Vê se vocês entenderam, ó. Oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Oposto ao ângulo de 60, metade da hipotenusa, multiplicado por raiz de 3. Esse cateto é igual a esse. Quando você tem um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é o cateto, seja ele quem for, multiplicado por raiz de 2. Você sai direto. Ah, Ju, mas e se eu quiser insistir aí na bateção de cabeça e usar a fórmula? Pode? Pode. Só que você vai ter que primeiro pensar que fórmula que você vai usar. Aqui, não adianta você querer usar lei dos cossenos. Por que não? Porque você tem um único lado. O que você teria que usar aqui seria a lei dos senos. Se quiser usar, gente, não vejo problema não. Eu não gosto, mas eu tenho meus motivos. Eu prefiro sempre traçar essa altura. Olha esse exemplo que está aqui, pessoal. Eu te dei dois lados, te dei o ângulo entre eles e eu quero descobrir quanto que vale o lado BC. Quem está muito acostumado aí com fórmula já bate o olho e pensa, ah, eu vou usar a lei dos cossenos. E sim, é isso que a gente teria que usar. Só que aqui a gente tem um ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus, muita gente não sabe coisas a respeito dele, tipo seno, cosseno, tangente. A gente tem técnicas para descobrir isso usando o círculo trigonométrico. Mas muita gente para aqui e fala assim, ah, não vou usar a lei dos cossenos não, porque eu não sei quanto que vale o cosseno de 120. Não é uma tarefa difícil, tá, gente? Com o círculo trigonométrico a gente consegue pensar nisso, mas é meio trabalhoso pensar nisso aqui se você não souber. Mas é aquela história. Se você não for precisar da fórmula, não tem problema nenhum se você não lembrar quanto que vale o cosseno de 120 graus. E esse é o meu objetivo, você não depende da fórmula. Aí o que muita gente pensa? Ah, então tá, Ju, nós vamos fazer como sempre, a gente vai traçar uma altura? Sim. Aí você escolhe, você pode traçar uma altura saindo do vértice B ou uma altura saindo do vértice C. O fato é que essa altura vai ficar fora do triângulo. Aí você deve pensar, como assim? Como é que uma altura fica fora de um triângulo? Isso é uma coisa importante que você tem que aprender em geometria. A altura de um triângulo pode muito bem ficar fora dele, tá? Isso acontece porque esse aqui é um triângulo obtusângulo. Ju, nunca ouvi falar disso. Gente, triângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. Nesse caso aqui tem um ângulo de 120. Aí você deve estar pensando, tá, mas como é que eu vou resolver isso então? O problema, gente, que imagina que eu resolva traçar Imagina que eu resolva traçar uma altura que sai do vértice B. Ela tem que sair do vértice B e tem que formar 90 graus. Mas entende, não existe nenhum segmento que sai de B e forma 90 graus aqui dentro. Por causa desse ângulo de 120 aqui, é impossível. Tenta imaginar. Vou forçar a barra aqui, tá? Imagina que você fala assim, ah, aqui tem um ângulo de 90 assim, ó. Tá bem forçado aqui. Não faz sentido, ó, porque eu teria um triângulo com um ângulo de 90, um ângulo de 120, só aqui já daria 210. Então, não. A altura vai estar do lado de fora. E tá tudo bem. É isso que eu preciso que você entenda. Tá tudo bem se a altura estiver do lado de fora. Você traça um prolongamento aqui e traça a altura. A definição de altura fala o seguinte: a altura é o segmento que sai do vértice e é perpendicular à reta suporte do lado oposto. Então, pode formar 90 graus do lado de dentro ou do lado de fora. Não perde o foco, não, porque o nosso objetivo é descobrir quanto que vale o segmento BC. Mas agora eu quero que você enxergue para mim um triângulo, ó. Olha para esse triângulo que eu estou tracejando aqui.
Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu posso, por exemplo, usar o teorema de Pitágoras aqui. E é isso que a gente vai fazer. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Olha aqui. Tracei, né? Aí você deve estar meio perdido. Falou assim, tá, Ju, mas como é que eu vou fazer aí? Vou fazer teorema de Pitágoras nesse grandão, eu não sei nada. A gente vai saber agora. Confere aqui comigo, ó. Esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Aí confere. Aqui é 60, aqui é 90. Esse ângulo aqui vai ser 30. Eu quero que você foque coloque suas energias todas nesse triangulinho aqui para mim, ó. 30, 60 e 90. Você sabe me dizer como é que funcionam as coisas num triângulo assim? Lembra aí para mim. Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. A hipotenusa aqui é 2. Quem que vai ser o oposto ao ângulo de 30? 1. E o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Nem precisa colocar 1 se você não quiser, né? Simplesmente raiz de 3. Mas deve estar pensando, tá, Ju, mas ainda não enxerguei o que eu vou fazer. Eu quero que você olhe para aquele triângulo grandão que foi formado ali, ó. Fazer ele de cá para não ficar muito tumultuado. Olha para o triângulo grandão. Vou chamar esse ponto aqui de P. Vai ficar assim, ó. B, P, C. Aqui vale raiz de 3. Aqui, ó, olha quanto que vale esse segmento PC. É 1 mais 4. O que é 1 mais 4? 5. E aqui está a hipotenusa que eu quero descobrir. Triângulo retângulo. Como é que você faz para descobrir a hipotenusa tendo os catetos? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 3 mais 25. X ao quadrado vai ser igual a 28. Muita gente chega aqui e desanima, fala assim, não, tem alguma coisa errada, 28 não tem raiz. Ó, para começar, 28 tem raiz. Todo número real não negativo tem raiz quadrada. Se ela é exata ou não, aí é outra história, mas todo número real não negativo tem raiz. É que a raiz não é exata, mas não tem problema não. A gente pode, aqui ó, vai ficar assim, x vai ser igual a raiz quadrada de 28. Dá para melhorar um pouquinho. 28 por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Então, o que vai ser o x? Vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. O 7 não tem raiz exata, então ele fica dentro aqui mesmo. O 2 ao quadrado tem. Então, o que vai ser o x? 2 raiz de 7. E você chegou no seu resultado do mesmo jeito. Ah, Ju, achei esse aí meio trabalhoso. É, mas experimenta fazer ele com o método de bateção de cabeça para você ver como isso aqui fica muito pior. Então, é o que eu tenho insistido, tá, gente? Sempre tem alternativas, sempre tem um jeito mais prático de resolver problemas. Você só precisa conhecer o método certo e treinar com o método certo. Porque aí você economiza tempo na sua prova, você consegue resolver mais questões, às vezes você consegue até revisar uma coisa que antes era impensável. Se você utiliza o método certo, você passa a ter tempo para revisar algumas questões da sua prova. E isso é o que faz com que pessoas que nem gostam de matemática consigam aumentar a nota em mais de 200 pontos, tá?